Constantemente eu recebo perguntas do tipo: Tarles, o que eu como para tratar a minha psoríase? Tarles, qual que é a dieta ideal para quem tem artrite reumatoide? E o que eu respondo é: o nome da autoimune não importa, e eu vou te explicar o porquê. Meu nome é Tarles Fael, sou nutricionista integrativa e aqui nesse canal você tem informações constantes sobre como controlar os sintomas de doenças autoimunes de forma definitiva e dessa forma se livrar ou pelo menos diminuir o número de medicamentos que você toma. Então já clica aqui no botão para você se inscrever no meu canal e ficar por dentro sobre tudo o que diz respeito à alimentação e doenças autoimunes. Por que o nome da autoimune não importa? Para que você entenda isso, eu vou te contar brevemente como surgiu o conceito de doença e por que a medicina convencional te trata como um pedaço e não como um ser integral. A medicina convencional ela acredita que toda doença é causada por germes ou condições hereditárias e genéticas e que o tratamento das doenças requer uma intervenção ou cirúrgica ou medicamentosa. Isso surgiu lá no século XIX com um cientista francês chamado Louis Pasteur. O Pasteur estava pesquisando processos de fermentação em bebidas e ele percebeu que a presença de micro-organismos eram os responsáveis pela fermentação acontecer e que quando não tinha micro-organismo, a fermentação não acontecia. Por sua vez, ele descobriu também um método que eliminava esses micro-organismos através de um método de cozimento em alta temperatura, que mais tarde ficou conhecido como pasteurização em sua homenagem. E a partir disso, de forma bem simples, só para a história não ficar muito longa e você entender por que eu estou falando isso, o Pasteur deduziu que todas as doenças são causadas por germes e para curá-las a solução seria eliminar esses germes. E essa teoria ficou conhecida como teoria dos germes e acabou influenciando toda a visão que a medicina convencional ocidental tem hoje. E na mesma época, os também pesquisadores franceses Antoine Béchamp e Claude Bernard, eles tinham uma visão bem diferente da de Pasteur. Eles alegavam que a doença não era ocasionada por germes ou genética, e sim porque a doença encontrou o ambiente favorável para se manifestar e se manter ativa. Ou seja, tudo depende do terreno biológico. A doença ela tem muito mais relação com o ambiente interno do que com o externo. E essa teoria ficou conhecida como teoria do terreno biológico. Vou dar um exemplo aqui para ficar bem simples de você entender. Imagina que tem um rio e esse rio todos os peixes estão ficando doentes. A água está contaminada e isso está adoecendo os peixes. Então eu vou lá, eu retiro os peixes dessa água e dou um remédio para tratar o sintoma, a doença que ele está manifestando. E aí eu te pergunto, o que você acha que vai acontecer com os peixes quando eles voltarem para o rio? Provavelmente eles adoecerão novamente, porque eles voltaram para o ambiente que os adoeceu. E uma doença autoimune acontece justamente porque ela encontrou o ambiente biológico favorável para o desenvolvimento e para a manutenção dela. E aí, apesar de existir essas duas linhas conflitantes, aí, a teoria dos germes e a do terreno biológico, a teoria do terreno biológico ela foi derrotada pela teoria dos germes do Pasteur. Ou seja, ela não é aceita pela comunidade médica convencional, e sim a teoria dos germes. E a partir disso, com base nisso, isso dita toda a prática alopática e medicamentosa do tratamento de doenças que a medicina convencional utiliza hoje. Paralelamente a isso, o mercado farmacêutico foi se desenvolvendo em torno dessa teoria dos germes, criando uma substância específica para cada sintoma. Para uma bactéria, um antibiótico. Para a inflamação, um anti-inflamatório. Para a depressão, um antidepressivo. Para a hipertensão, um anti-hipertensivo. E assim, criando um remédio para cada sintoma, ao invés de agir na recuperação do terreno biológico que gerou a doença. Então, com essa analogia do rio, dos peixes, você consegue compreender que o que a gente precisa fazer em primeiro lugar para que você se livre, mantenha o controle dos sintomas da autoimune, é limpar a água para que esses peixes, que são suas células, tenham a nutrição adequada e não voltem a adoecer. Mas o que influencia na saúde ou na doença do terreno biológico? Muita coisa. Hipersensibilidades alimentares, sono, deficiências nutricionais, aditivos químicos, agrotóxicos, medicamentos de forma necessária,
poluição, parasitose, metal tóxico, emoção, enfim, uma infinidade de coisas. Tudo isso influencia na forma como o seu corpo se comporta, te levando para a saúde ou para a doença. E eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, eu tenho que viver numa bolha então para poder ter a remissão. Não. O meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar a importância dos fatores que influenciam no seu terreno biológico e dessa forma você busque diminuí-los, minimizá-los e não se livrar 100% deles, porque isso seria impossível, mas minimizá-los e dessa forma você consiga controlar os sintomas da autoimune. E todos esses fatores que influenciam na saúde ou na doença do terreno biológico estão ligados à alimentação de forma direta ou indireta. Diretamente, se você ingere alimentos que o seu corpo não tem capacidade de digerir, se o seu corpo não reconhece isso como alimento, se tem aditivos alimentares, agrotóxicos, alimentos geneticamente modificados, junto com o intestino doente, tudo isso favorece a doença do terreno biológico. E indiretamente, a poluição, as parasitoses, os metais, as emoções, como que sua alimentação influencia nisso? Então, vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoquímicos fornecidos pela alimentação são fundamentais para que seu corpo tenha condições de lidar com essas substâncias que você tem contato diariamente. Então, os nutrientes, eles trabalham na formação, na renovação, na manutenção de todas as suas células de defesa, hormônios, enzimas, neurotransmissores, além de executar ações anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladoras. Então, você não vai se isentar do contato com a poluição, com o estresse. Mas se você ingere alimentos que te dão suporte para lidar com tudo isso, todo o estrago que essa substância te causa, o impacto na sua autoimune vai ser diferente. Agora, se você tem excesso de coisa ruim de um lado, deficiência do que é bom do outro, isso causa uma sobrecarga no seu sistema imunológico e diminui a capacidade do seu organismo de modular as respostas de defesa, de inflamação e tudo mais. Então é por isso que você me ouve falar que o que menos importa é o nome da doença que te deram. Porque quando você toma um remédio para o pedaço do seu corpo, você não está agindo na causa. Você só está amenizando um sintoma que está no pedaço que apresentou um problema. Então, nas suas articulações, você vai tomar um remédio para articulação. Se for na pele, um remédio para amenizar o sintoma da pele. Mas isso não é tratar esse pedaço, não é corrigir a causa raiz, não é agir na limpeza do terreno biológico. Então, a remissão vem quando o foco deixa de ser a doença e passa a ser você, quando você corrige os fatores que te levaram até a doença. E aqui nesse canal você tem acesso a conteúdos semanais, não só sobre se esse alimento pode e se não pode, e sim como ter um terreno biológico que te levará ao controle dos sintomas da autoimune. Se você gostou do que eu falei aqui hoje, deixa o seu like para mim, já se inscreve no canal para ter conteúdos, acesso a esses conteúdos semanais sobre alimentação e doenças autoimunes. Saúde plena!